uma porta aberta, como eu estava falando agora com o Fabrício, uma porta aberta para negociações. Mas a gente tem uma porta aberta com Marco Rubio como esse intermediador de negócios. Marco Rubio, que tem aí as suas divergências com a parte política, digamos assim, do Brasil, né? Ele está sempre aí contrário aos ministros do Supremo, favorável a Magnitsky. O que você acha que a gente pode esperar aí dessas negociações econômicas, se eles vão conseguir, se Marco Rubio vai conseguir tirar a política do meio do caminho? Eu acho que duas coisas bastante importantes sobre isso tudo que você falou, Neila. A primeira delas é que havia uma grande dúvida se a tal da química que tanto Lula quanto Donald Trump disseram que tiveram durante aquele encontro brevíssimo na ONU, se ela continuaria, principalmente por se tratar agora de um formato diferente. A gente sabe que pessoalmente é bastante diferente de uma conversa por telefone. E aparentemente essa química continuou. Então, isso ficou evidente com as declarações do Donald Trump por meio das redes sociais ontem, né? Dizendo que vai fazer comércio, vai fazer negócios com o Brasil, que o Brasil e os Estados Unidos podem fazer grandes coisas juntos. Então, isso já é um bom sinal. Pelo que a gente tem de relatos ainda, dá para tirar mais uma conclusão, que aquilo que poderia vir a ser a grande pedra no sapato das negociações, aparentemente foi evitado, que era o assunto Jair Bolsonaro. Então, quando o presidente Lula, por meio da nota do Planalto, fala que as conversas tiveram como objetivos principais as questões econômicas, algo que também é repetido pelo Donald Trump na sua postagem, eles deixam claro, né, que talvez o assunto Bolsonaro ele tenha ficado para um segundo, terceiro, quarto ou quinto plano até mesmo. E sobre Marco Rubio como negociador, eu observei ontem e eu estava curioso para saber qual que seria essa reação, tá? Do Eduardo Bolsonaro, principalmente. Porque da primeira vez, quando o Trump falou ali na tribuna da ONU sobre a química que ele teve com Lula, o Eduardo Bolsonaro tentou pintar isso quase como se fosse uma emboscada em que o Trump tivesse colocado Lula. Exato. Falando até que o Lula ele teria que se ajoelhar na Casa Branca agora, então que foi uma jogada de mestre do Donald Trump. E eu estava bastante curioso para saber qual que seria essa resposta bolsonarista ontem. E houve, de fato, na minha visão, mas um malabarismo retórico bastante grande, justamente apertando na tecla da indicação do Marco Rubio para esse papel de negociador. Eu entendo que existe toda uma postura ideológica do Marco Rubio que é incompatível com a ideologia do governo brasileiro, do governo do PT. Tanto é que se a gente volta para o discurso do Lula na ONU, dois pontos que são bastante relevantes e que poderiam eventualmente se tornar algum tipo de atrito. Primeiro deles, quando Lula critica o embargo internacional ou a manutenção de Cuba na lista daqueles países patrocinadores do terrorismo, e o Marco Rubio ele é filho de imigrantes cubanos, então ele detesta, ele repudia esses regimes autoritários da América Latina. Isso o Lula falou na ONU. E o segundo ponto que o Lula falou também diz respeito às ações dos Estados Unidos contra a Venezuela ali no Caribe. A gente falou sobre isso na semana passada. Mas, por outro lado, e aí eu concluo aqui essa parte, eu vejo que quem manda não é o Marco Rubio. Pelo contrário, a gente já viu o Rubio em outras ocasiões, em outros contextos, e ele não era, apesar de ser bastante conservador, ele não tinha historicamente uma visão tão radical. Ele tá bem mais à direita do que o normal, mas ele não tinha uma postura tão radical até entrar no governo do Donald Trump. Então eu vejo também que muitos dos posicionamentos dele tem a ver com se alinhar ao trumpismo. E se a ordem vier de cima, se partir do Trump para negociar, para eventualmente até se chegar ao acordo para que essas tarifas caiam, vai ser o que vai ser obedecido. Então, não vejo que isso possa ser um impeditivo, apesar de dificultar. Agora,